Tem permissão para continuar? Paz do Senhor, igreja. Vamos lá, abra sua Bíblia no Apocalipse. Vamos reler a lição. Apocalipse 3. Como não dá muito tempo, o autor ele vai esmiuçar alguns versículos. Eu vou reler com vocês novamente, para ficar bem frisado. Apocalipse capítulo 3. 1, 2, 3. Esta é a quinta carta. Isso, pastor Ribeiro? A quinta carta. Seria muito bom, quem sabe, pastor, uma sugestão, pastor, né? Para o presbitério, né? Fazer um apanhado dessas cartas, levar essas recomendações a todos os pastores. Importante nos dias de hoje, né? Numa forma contemporânea, numa linguagem bem relevante para os dias de hoje, porque um apanhado dessas cartas faz uma diferença muito grande. Diz assim, né? Quem está falando aqui? E é o anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Gente, para definir de uma única vez, quem é esse anjo? Anjo, a palavra significa mensageiro. Então, esse anjo é o pastor da igreja. Não teria sentido nenhum Jesus fazer uma revelação para o apóstolo João e depois falar para João escrever para um anjo. Tem sentido nenhum, certo? Então, tem gente que acha que esse anjo é um anjo que protege a igreja. Então, definitivamente, isso não é, porque não teria sentido nenhum Jesus falar para o apóstolo João e mandar João escrever para o anjo. Se Jesus quisesse falar alguma coisa para o anjo, Jesus mesmo falava diretamente ao anjo, porque o anjo são os ministros poderosos de Deus para fazer cumprir a palavra de Deus. Então, para definir de uma vez, tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Sabe, descreve isso que diz, né? E tem as 7 espíritos. Esses 7 espíritos, gente, outra coisa, são Espírito de Deus. Não confunda com o texto que Paulo diz, um só Espírito, um só Senhor. Lembra que Paulo fala isso em suas cartas? Sim ou não? Lembra, pastor Neto? Não, esse aqui é os 7 espíritos. Deus tem 7 espíritos. Tem. Não me pergunte quais são eles. Aqui é a figura do Espírito Santo, pode ter certeza disso. A figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí fala aqui, aos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é a representação da estrela? Aí, o anjo. Porque o castiçal, a gente estudou lá na lição anterior, se eu não me engano foi eu mesmo que dei a lição. Quem eram os castiçais? Eram as 7 igrejas. E quem são as 7 estrelas? Os anjos da igreja, certo? Porque no sentido de trazer a luz. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Aqui, lembrando, é uma questão de reputação. Seja, né? Eu sou pregou na sexta-feira. Todo mundo fala excelente crente. Mas Deus sabe se de fato é. Ser vigilante, é uma recomendação, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui ele recomenda para que seja vigilante, tome cuidado que aqueles que ainda estão para morrer, no sentido aqui não está falando de morrer fisicamente, mas as pessoas começam a morrer espiritualmente aos poucos. E a pessoa começa numa ladeira e vai indo, quando vê até a morte espiritual. 3, lembra-te, pois, de que tens o quê? Recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiardes, está recomendando, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. O que é a figura ladrão aqui no sentido? Jesus não vai roubar ninguém, não. É uma figura, uma comparação, uma figura de linguagem. O que é um furto no nosso Brasil? O que a gente tem? Cadê o nosso policial aí? Tem ninguém? O roubo é quando eu pego
mão armada, eu bato no ribeiro e pego dele. Isso é roubo. O furto eu não sei quando acontece. Quando fala assim, roubou, não, estava tudo fechado lá, ele entrou lá, ele roubou lá. Não, ele não roubou, ele furtou. Nosso Brasil é categorizado furto e roubo assim, ele furtou, porque não tinha ninguém lá. E o roubo é quando há uma ameaça, sob forte pressão, enfim, e outras coisas a mais. 4, mas também, então aqui está falando que Jesus virá como um ladrão, que vai vir, você não vai saber a hora que vem. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram sua veste. Então ele está dizendo que tem um remanescente, mesmo diante das pessoas que tinham uma reputação de que estavam vivos, mas na verdade eram mortos. Ele falou, não, mas tem um pessoal lá que realmente tem verdadeiramente o meu espírito. Não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, vestes brancas, porquanto são dignas disso. Aí o 5, o que vencer, aí vem uma recompensa, né? Um prêmio. O que vencer será vestido de vestes brancas. É uma recomendação e uma promessa. Olha, ser vigilante, permanece firme, porque se você permanecer firme até o final, você será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Gente, só uma explicação aqui. Às vezes eu vejo algumas pessoas até assim, é costume, não é que a pessoa faz errado. Vai orar e fala assim, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Isso aqui é bem complexo, porque ele fala, de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Porque a Bíblia nos fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível em amor. Eu não estou falando aqui de predestinação e uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de predestinado, ou seja, de marcado, de preparado para ser salvo. Então aqui ele fala assim, escreve, eu não vou riscar. O próprio Moisés chegou a falar assim, se eu risco o meu nome do livro da vida, quer dizer, mata-me. Não foi isso que Moisés falou? Melhor morrer do que andar sem a tua presença. E aqui no sentido, risco, de maneira nenhuma eu vou riscar o seu nome do livro da vida. Olha só, e confies, não é isso? Confessarei o seu nome diante do Pai. É o que Jesus falou. Aquele que der testemunho diante de mim, eu darei testemunho diante do Pai. Aquele que der testemunho diante dos homens, eu darei testemunho diante do Pai. Darei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, aqui Jesus está falando, olha, eu não vou riscar o nome dele do livro da vida. Eu vou dar testemunho dele diante de Deus e diante dos anjos. Aí o versículo 6, quem tem ouvidos é recomendação para toda igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só aqui daria para a gente dar uma aula sem nem ler a revista. Sim ou não? Vocês discordam? Sim. 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 Eu não disse que estava errado. Eu só disse que era uma recomendação lendo o texto bíblico, né? Eu não disse que estava errado. Eu não falei, inclusive foi a minha fala antes de falar isso, né? Eu falei assim, não digo que faz errado. Mas é complicado a gente falar essa questão de escrita, porque a gente não sabe. Às vezes a gente está pedindo uma coisa que Deus já fez, né? Porque o fato de aceitar Jesus aqui na frente é dar testemunho diante dos homens. Às vezes quando o pastor fala assim, quem aqui quer aceitar Jesus? Lá na ponta, ele já aceitou, antes dele vir na frente. Aqui é o ato de mostrar para a igreja que ele está reconhecendo aquilo que ele fez. Mas o fato pode ter acontecido até antes mesmo dele entrar dentro da igreja. Às vezes ele ouvindo lá fora o que a gente escuta, né? Que pessoas passam ali pela igreja e são atraídos pelo poder da oração, da palavra, do louvor. E de repente quando eles aceitam aquilo, quando ele vem à frente, ele só vai testemunhar aquilo que está acontecendo. Porque na realidade aquilo é dentro de si. Sim, aí você só confirma quando você fala isso, sim. Por isso que eu não disse que estava errado. Por isso que eu não disse que estava errado. Justamente por causa disso. Você só fala uma situação de que na realidade
É um universo espiritual. Por exemplo, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas? Sim ou não? Sim ou não? Então, é isso. Entendeu? Vamos lá, olha só. Você conhece igrejas doentes? Sim ou não? Conhece? Olha o que diz aqui, ó. Em sua opinião, é sua opinião, tá? Então ela pode ser diferente das dos demais. Não queira que a opinião do outro seja igual à sua. Presta atenção com relação a isso. As pessoas confundem, querem que pense igual. Isso não existe, gente. Em sua opinião, é sua, tem uma vírgula aí. Ó. É sua opinião, sua opinião. Quais os principais sintomas de uma igreja doente? Vamos pelo menos achar 3 aqui. O que é uma igreja doente? Sua opinião. Não tem certo ou errado. O que é uma igreja doente? Vamos lá, como nós temos 3 bancos, vamos começar daqui das irmãs, que as irmãs vamos lá, fogo puro, vamos ver. Tem que sair daqui, em sua opinião, opinião das irmãs, os demais aí, prepara aí. O que categoriza, vamos dizer assim, descreve uma igreja doente? Uma igreja que não tem crescimento, ou seja, uma igreja estéril. Só tem aquele ali e não cresce. Você olha lá, aquele grupinho está sempre o mesmo. E não cresce. É uma igreja está doente. É uma igreja estéril, não cresce. Esse grupo aqui, não fique com medo não, gente. O que vai categorizar uma igreja doente? Na visão de vocês. Se vocês não falar, eu vou olhar para o olho de cada um, assim, ó. E aí eu vou olhar, eu vou ver o Carlinho, o presbítero Zé de Castro, deve estar por aqui. Oi? Igreja que se conforma com as coisas do mundo, ou seja, uma igreja que deixa o mundanismo entrar dentro dela. É uma igreja doente, muito bom. Aqui, desse grupo aqui. Uma igreja que não ora, só esquece a oração. Para que orar na igreja? Você vai no culto, tem de tudo menos oração. É uma igreja doente. Foi difícil, gente? Por que vocês ficaram nervosos, então? Não precisava, né? Vamos lá, então é uma opinião sua, por isso que eu disse. Ó, compartilhe, né, para você, quais são as marcas de uma igreja saudável. Agora, de novo, o que é uma igreja saudável? Diga aqui as irmãs, sempre com as irmãs primeiro. O que é uma igreja, você olha para aquela igreja, nossa, que igreja saudável. Avivada, é uma igreja saudável. Sim, tem avivamento, tem ardor missionário, né? Tem palavra. Uma igreja não morta, mas você sente que tem unção de Deus. Aqui desse grupo. Pode, eu deixo, eu autorizo. Uma igreja que tem como um dos indicadores o batismo que segue. Por exemplo, Deus acrescenta. Tá. Uma igreja que não é estéril. Uma igreja saudável é uma igreja que está sempre crescendo. Não vale falar o contrário das irmãs, não. Vamos lá. Aqui. O que sai aqui? O que é uma igreja saudável? Não pode ser o presbítero de novo, o Evandro. O que é uma igreja saudável? Nem o pastor Nair também não pode. Oi? Como? Uma igreja que tem compromisso. É uma igreja saudável, certo, pastor Nair? Sim ou não? É uma igreja que tem compromisso com o quê? Com a palavra de Deus. Vamos lá, agora para vocês fazer uma reflexão. Olha só. Se Jesus... Não adianta você procurar na lição que não vai estar aí. Se Jesus fosse escrever hoje, eu vou fazer 2 perguntas. Uma é para a sua reflexão e outra é para todos nós. Fosse escrever uma carta hoje para a nossa igreja presbiteriana renovada. Pastor Naito ainda tem mais um montão que está sob o seu comando, né? Fosse escrever uma carta para o presbitério. O que ele escreveria? Essa é a pergunta, de modo geral, para todo mundo. O que Jesus escreveria hoje para a igreja presbiteriana renovada? Nós estamos falando aqui a nível de Vale Paraíba, né, pastor Naito? Mas se fosse a nível nacional. O o pastor Naito deve ter passado um monte de coisa na cabeça dele. Nossa, você imagina como é que está a cabeça do senhor, né, pastor Naito? Certo?
Oi? Eu sei as suas obras. Sim. Verdade, ele sabe. Isso aí era um pedacinho, isso era só uma frase, não é nem uma carta, né? Que obras são essas? É só uma carta. Isso é uma reflexão a nível nacional, vamos dizer assim, para a Presbiteriana Renovada, não vamos falar dos outros, né? Falar de nós. Mas e se Jesus fosse escrever uma carta para você? E se Jesus fosse escrever uma carta hoje para mim? Hein, pastor Norte? Para o senhor, para você. Hein, evangelista? Se Jesus fosse escrever uma carta hoje, a minha amada eleita Eunice, a minha amada eleita Francisca, eu vou falar o nome que eu tenho, a minha amada eleita Sandra, hein? E aí, né? Ao meu amado Antônio, ele não vai falar Ribeiro, né? Ao meu amado Francisco, que eu chamo de Gabriel, ao meu amado Carlos Roberto, ele não vai falar ao meu amado, hein? Ao meu amado eleito, o que ele escreveria para mim? Isso aí é forte, né? E aí faz a gente ter uma reflexão de como a gente precisa avaliar as nossas atitudes, avaliar as nossas falas, certo? Avaliar o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, como nós somos como marido, como nós somos como esposa, como nós somos como filho, como nós somos como igreja, como nós somos como servo trabalhando para os outros. É isso. Como que Jesus falaria assim? Eu vou falar irmã Eunice porque é a número 1 aqui, a primeira dama. Como a irmã Eunice como esposa, olha, tu cuidado bem do meu servo. Tá gordinho, falou que tá gordinho, pastor Neto, né? Isso daí, né? E a gente pensa que isso pode acontecer, porque o Espírito de Deus fala com a gente, certo? Sim ou não, pastor Neto? Fala ou não fala? Então é assim, talvez não escreva num formato de carta, mas a gente está o tempo todo, o Espírito de Deus falando com a gente assim, olha, tá errado, você não está certo, esse jeito que você está fazendo, não é desse jeito, tem outra forma. Então entenda que tem coisas que a gente entende. Só um exemplo para você ter uma ideia. Aconteceu um problema, foge um pouco da alçada da gente e vou dar como exemplo para a gente continuar a lição, porque eu acho que vai servir para todo mundo aprender. Eu tive um problema com o vizinho, não comigo, tinha uma pessoa na minha casa, estacionou o carro na frente da casa do vizinho, mas não na rua, na calçada do outro lado. Daí a pessoa foi manobrar o carro e teve um problema lá. Enfim, acho que está gravando isso daí, né? Mas acho que vou resumir aqui para não dar detalhes. Porque quando é gravando a gente pode dar secreto, né, pastor Neto? Por isso que não grava ceia, isso mesmo, pastor Neto? É por isso que não grava ceia. Então, o pastor Neto poder tratar com as ovelhas. Então, eu falo assim, às vezes, e eu falei assim, no momento não quero conversar com essa pessoa. Não tem condição, porque não vai dar. E eu ficava falando assim, Senhor, como que vai ser quando nós encontrarmos junto? Porque eu gosto dessa pessoa e eu não sei como que eu vou lidar com isso. Eu não vou contar o que aconteceu porque não tem necessidade. Mas vou contar o desfecho. Aí eu vou na barbearia, entro na barbearia primeiro. Eu não enxergo. Deus fez com que eu nem reconhecesse a voz da pessoa. A pessoa estava lá fora, entrou, eu lá dentro olhando assim para a TV. Estava falando assim, para a gente tomar cuidado com as coisas que a gente pensa. O psiquiatra que estava falando. Cuidar com os lixos de pensamento que passam pela mente da gente, eu olhando. Aí a pessoa entrou e fez assim, olá, tudo bem? Pegou na minha mão e eu fiz assim, tudo bem? E eu ficava pedindo para Deus que eu não saberia como seria esse encontro. Eu falei, tudo bem? E aí eu falei assim, agora eu que vou sair, eu que vou ter que cumprimentar. E eu disse que eu não queria fazer isso. Então, quer dizer, Deus, Ele mostra para a gente, Ele faz tudo diferente. Aí eu fui sair, Ele estava lá fora. Falei, agora eu vou ter que passar e eu que vou ter que falar para Ele, olá, tudo bem, estou indo embora. Então, Deus faz tudo diferente. Faz tudo diferente. E a gente tem que estar sempre atento ao que Deus quer fazer para a gente, certo? Introdução. Quem quer ler aqui lá do fundo? Hoje nós vamos lá para o fundo. Quem pode ligar aqui, Ribeiro? Vamos lá. Abre aqui. Liga aí.
Cadê o Zé de Caça? Vai lá. Não, beleza, eu estou mais jovem que você. Vai, liga aí, vai. Você está jovem, vai lá. Vamos lá, vamos dividir aqui hoje. Introdução. Não está aí? Vai outro então, pastor. Vai outro aí. Quem não está, vai outro. Aqui ele gosta de ler. Isso. Ele está dando aula hoje. Em sua carta para a igreja de Sardes, Jesus afirmou que ela estava doente. Sardes era uma cidade rica materialmente, mas totalmente degenerada em termos de moralidade. A igreja plantada ali absorveu muitos elementos da cultura da cidade. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. Possuía uma espiritualidade falsa. Assemelhava-se ao sepulcro caiado. Parecia ter força e vigor espiritual, porém não os tinha. Tal como a cidade, a igreja parecia estar viva e impressionava as pessoas. Todavia, estava espiritualmente doente e por isso mesmo não foi capaz de impressionar a Deus, aquele que tudo vê. Cristo diagnosticou a doença e apresentou o remédio para a sua completa restauração. Vamos entender a receita que Jesus deu à igreja de Sardes. Tá, nós vamos analisar essa receita com esses tópicos. Olha só, pegando aqui na introdução, eu separei aqui, ó. Sardes, ela tinha uma riqueza material, certo? Mas tinha uma pobreza moral. Então vamos analisar o que seria isso. Você pega aquela igreja rica, de milhões de reais, que não falta nada, não precisa fazer nem cantina para arrumar dinheiro para fazer os eventos. Tem dinheiro, tem igreja de milhões. Esse dia eu vi um vídeo, a maior igreja do mundo, custou 20 bilhões. Uma coisa de bilhões e milhões, é coisa grande mesmo, é enorme. Enorme, coisa que tem tudo. Você chega assim, é quase que uma cidade lá dentro. Então ela tinha uma riqueza material, mas tinha uma deficiência, uma pobreza moral. Outra coisa que a gente viu, ela tinha aparência de vida, mas na realidade ela tinha uma morte espiritual. Ela estava vivo, mas ao mesmo tempo morto. Outra coisa que está na introdução aí, a diferença entre impressionar pessoas e agradar a Deus. Aí fala-se do sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado que Jesus falou? Por fora ele está todo limpinho, né? Com caiação, você olha tudo branquinho ou da cor que alguém desejar, mas por dentro não tem mais nada. Está ali os ossos. Então Jesus comparou isso. As pessoas olham, agrada os outros, eu agrado os outros. As pessoas olham para mim e eu agrado os outros, mas eu não agrado a Deus. Esse é o grande problema. Será que nós estamos agradando a Deus? E isso a gente tem que fazer sempre, essa reflexão na nossa vida. Minhas atitudes agradam a Deus, minha fala agrada a Deus, meus atos agradam a Deus, eu vivo o que prego, eu vivo o que falo. Isso é uma reflexão para todos nós. Número 4, eu escrevi aqui, Jesus como médico espiritual. O que ele fez? É o que ele está falando, ele fez um diagnóstico da igreja, certo? Ele fez um diagnóstico, ele apontou, é uma igreja que está doente, e ela está morrendo. Inclusive falou assim, alguns estão mortos e outros já estão à beira da morte. Então ele fez um diagnóstico. O que cabe a nós como aplicação dessa introdução? A gente tem que entender que Jesus faz o diagnóstico da nossa vida. Igreja somos nós. E quando Deus apontar algo, o Espírito de Deus apontar algo em nós, a gente precisa corrigir rapidamente, precisa tomar o remédio rapidamente, porque senão vai morrer espiritualmente. Vai morrer espiritualmente. Vamos lá. Manter-se alerta. Tópico 1 aí. Aí ele cita o Apocalipse 3, 2. Eu vou ler o versículo. Diz assim, ser vigilante, é o versículo que eu estou lendo. Ser vigilante e confirma os que pertencem, e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É isso que está escrito no versículo. Não achei as obras perfeitas diante de Deus.
achou até perfeita, bonitinha diante dos homens. Estava bonita, tinha boa reputação. Mas ele não achou as obras daquela igreja, obras perfeitas diante de Deus. A integridade daquela igreja estava comprometida. Olha o que diz assim, a exortação, estou continuando aí, certo, irmão? Se eu ler errado, me corrige, por favor. A exortação de Cristo para que a igreja se mantivesse vigilante, olha só, mantesse vigilante, era justificável, isso mesmo? Justificável, pois ela, olha só, pois ela, o que está escrito aqui, Vanessa? Ela repetia muitas características da cidade de Sardes, ó, as características, uma cidade bonita. Quem era essa cidade? Hoje é onde é o atual território da Turquia. Tem lá as ruínas ainda dessa cidade. Tem coisas lá que foram restauradas. Então ela representava, aquela igreja ela representava a cidade. Era uma cidade portuária, uma cidade cheia de recursos. Uma curiosidade interessante, Sardes foi a primeira igreja a introduzir a moeda. Porque tinha muito ouro e prata. Então quem que introduziu a moeda no mundo foi a cidade de Sardes. E aí fala assim, as características daquela cidade de Sardes. Mesmo estando em uma fortaleza, porque a cidade estava numa fortaleza, né? Difícil de ser alvo de um ataque direto. A fortaleza é um local que está o quê? Era uma cidade protegida. Quem olhava fala, nossa, como é difícil de entrar lá, certo? Mas por 2 vezes a cidade foi o quê? Derrotada. Justamente, ó, por falta de vigilância de seus defensores. Então, assim, olha só, é uma fortaleza, nós estamos aqui seguro, não acontece nada com a gente, é difícil a gente entrar aqui. Não, mas ela foi por 2 vezes, ela foi derrotada. Por quem? Sardes estava o quê? Situada no alto de uma colina, com altas e fortes muralhas. Seus habitantes eram orgulhosos, devido à imponência da cidade. Aqui é a queda de todo homem. Sardes era igual à cidade. Aquela igreja se intitulava ser a melhor. De experiência, todas as pessoas se colocam como orgulhosa, sobe em cima do pedestal, caem. Olha, até para quem gosta aí de futebol sabe que isso é verdade, né? Aquela pessoa que já ganhei, entra lá todo desfazendo do outro, vai e perde. O orgulho sempre faz a pessoa cair. Guarde isso, pode ter certeza. É o salto alto, né? Fica alto. Exatamente, né? O orgulho é exatamente por se ver como inabalável. Sardes era uma cidade com pouca vigilância. Estava tudo tranquilo, né? E isso resultou em 2 grandes quedas. A primeira, a invasão, ocorreu em 529 a.C., pela ação de Ciro, rei da Pérsia. Conhecido, a gente sabe. Posteriormente, em 218 a.C., o Antíoco, não é isso mesmo? Antíoco, Epifânio, eu sei quem é esse camarada, ele foi bem ruim, perseguiu a igreja à vontade, né? E seu exército, 2 vezes, essa cidade estava parecendo que era forte, que ninguém entrava lá, ela foi derrotada por causa da falta de vigilância. Pode ter certeza, todas as vezes que nós caímos, que nós fazemos algo errado, é porque nós não vigiamos. Às vezes eu oro muito, ora, mas não vigia. Jesus falou, orar é vigiai. Não é só orar. Tem gente que é muita gente de oração, mas tem pouca vigilância na palavra, pouca vigilância nas atitudes. Alguém falou aqui, não? Isso é perigoso, né, irmã?
Confiança. Então diz assim, ó, invadiram a cidade através de quê? Buracos. Buraco na muralha. A gente faz lembrar aquele texto de Ezequiel que Jesus falou, né? Procurei alguém para que tapasse a brecha, mas não encontrei. Então assim, queira Deus que aqui na igreja nós possamos ser irmãos e irmãs, que possamos tapar a brecha desses buracos, para que Satanás não venha colocar armadilhas dentro da igreja para fazer as pessoas cair, né? Então, através de buracos, em suas muralhas, tinha falha. A orientação do Senhor, a igreja, envolveu 2 importantes aspectos. Esses 2 importantes aspectos, preste bem atenção no que eu vou falar, não era com objetivos de julgar a igreja, porque Jesus já estava falando com a igreja. Agora era com o objetivo de corrigir, de evitar o problema. Que muitas vezes a gente aponta o problema, mas a gente não quer dar a solução. É muito mais fácil a gente julgar do que aqui não. Jesus ele falou o que estava acontecendo com a igreja. Ele disse que era uma igreja que tinha aparência de ser boa, mas na verdade era uma igreja morta. E agora ele dá 2 recomendações. Primeiro, ter vigilância. Quem quer ler? Atrás, ter vigilância. Ter vigilância. Continue vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Jesus exortou a igreja a não repetir o comportamento da cidade, especialmente em relação à sua disciplência. O Senhor a orientou para que estivesse sempre alerta. Era um chamado à vigilância. A igreja de Sardes não deveria ter uma postura arrogante, tal como a cidade, mas deveria viver consciente de que aqueles tempos eram maus. A vigilância não é opcional para o povo de Deus, é uma questão central, pois está relacionada com a sobrevivência espiritual da igreja. A orientação de Jesus é precisa: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pode continuar lendo o B. Ter constância. Continue vigilante e consolida o resto que estava para morrer. A expressão continue vigilante é dita por Jesus à igreja. Traz a ideia de continuidade no ato de vigiar. A orientação era para manter-se alerta. Uma vigilância contínua. Ser constante na jornada da fé. A orientação era para aquela congregação não baixar a guarda, porque o caminho seria árduo e sinuoso. Na vida cristã, não basta começar bem, é preciso continuar firme até o fim. A vitória da igreja está totalmente atrelada à sua capacidade de seguir em frente, apesar das lutas e das perseguições, conforme orientou o Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo só premia aqueles que perseveram até o fim. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Tá, olha só, como a lição é muito grande, eu não vou ficar parando nos textos, senão a gente não consegue ir em lugar nenhum. Eu já acho que não vamos conseguir, mas vamos lá. Eu separei para a gente externar o assunto. Só para ler essa lição, gasta uns 20 minutos lendo. Ó, o perigo do excesso de confiança. A irmã Ayla falou. Eu preciso ter vigilância e eu tenho constância, certo? Não foi que nós, tópico A, nem isso que está falando? Vigilância e constância. Então não adianta ser vigilante. Hoje eu estou muito vigilante. Amanhã não. Amanhã eu estou livre para comer o que eu quiser. Lembra vamos falar da dieta aqui, né? Hoje eu estou não, hoje é sexta-feira, está liberada a dieta. Vou trazer uma comparação, né? Hoje é sexta, a segunda-feira eu começo. Então sábado, domingo está liberado. É um grande problema. É um grande problema. Então, assim, o excesso de confiança, né? Achar que está tudo tranquilo, eu resolvo. Chego lá, eu resolvo as coisas. Eu resolvo. Então, aqui, a igreja tinha esse excesso de confiança, porque como era uma grande fortaleza, ela achava que não ia ser em ninguém entrar na fortaleza para atacar ela. E aí, baixava a guarda. Baixar a guarda
é abrir buraco para que o inimigo entre. Então, eu escrevi aqui, ó, é da própria lição, tá? Sardes era, por fora, muito fortalecida, né? Ela ali, mas caiu por 2 vezes. A igreja corria o mesmo risco espiritual. O que Jesus estava dizendo assim, ó? Do mesmo jeito que Sardes foi atacada por 2 vezes, e ela foi destruída por 2 vezes, por isso que ele comparou ela à igreja. Está viva, né, por fora, mas por dentro está morta. Ele estava dizendo para a igreja que ela poderia cair também, se não vigiasse. Então Jesus está dizendo para nós hoje, se não vigiarmos, nós podemos cair. Foi o que Paulo disse, né? O que Paulo disse? Aquele que está de pé, cuide. Então fala de cuidado, de zelo, para que não caia. Então tem que estar cuidando ali, ó, se preocupando. Outra coisa, ser vigilante, como um soldado em guarda, sempre alerta. Isso está na lição que nós lemos. A vigilância é essencial para sobreviver espiritualmente. Quando fala assim da questão de ser vigilante, Jesus está comparando a um soldado. Por exemplo, a Sardes era uma igreja grande, com fortalezas, numa alta colina, mas não tinha vigilante. Os seus responsáveis deixaram que a igreja ficasse descoberta de proteção. E o que é um soldado vigilante? Ele não dorme. Por isso que fala, é vigilante. Por isso que fala, é vigilante. Por exemplo, quando nós... e aí eu vou trazer quando a gente entra nas Forças Armadas, a gente é muito novo, a gente torce para dar um problema. Fica lá, né? Torcendo para dar um problema. Só que na vida de crente é o contrário. Não, eu tenho que orar para o problema nem chegar perto de mim. Eu tenho que orar para ele nem chegar perto de mim. E o que é ser vigilante? Isso acontece na vida real e pode acontecer na nossa vida. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que tinha um posto no exército e que alguém falava assim, não precisa ter soldado lá não, lá é tranquilo. É tranquilo. Vamos tirar o sentinela, a gente chama de sentinela, daquele posto. E aí recebia uma ordem de cima lá, tirava o sentinela. Como diz o povo, batata. Era só tirar o sentinela que dava problema naquele local. E aí o que eu trago para o nosso dia de hoje? Tem áreas na nossa vida que você não pode falar assim, não, estou tranquilo. Eu vou lá de boa, não tem problema, eu sei lidar com isso, não preciso ser tão vigilante, não. Deixa quieto, estou tranquilo. Esse é o grande problema, esse excesso de confiança. Não, o sentinela tem que estar o tempo todo alerta, porque pode acontecer um problema a qualquer momento. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Tessalonicenses capítulo 5, 17. Outra coisa na própria que nós lemos, né? Confirma os que estão e reforça ainda os que estão para morrer. Isso a gente leu no próprio versículo. Por que Jesus falou isso? Poxa vida, tem gente que está à beira do caminho e Jesus está falando que é para reforçar ele. Não é para você pegar e derrubar ele de vez. E eu não estou falando nenhuma besteira aqui não, porque Jesus falou para os fariseus isso. Vocês tornam pessoas mais dignas do inferno ainda. Foi isso que Jesus falou? Sim ou não, Francisco? Não foi isso que Jesus falou? Está livre na Bíblia, ó. Então, ter constância é extremamente importante no sentido de uma vigilância. Para refletir na lição sua aí, ó, não dá para a gente fazer, mas você conhece irmãos que estão afastados da comunhão da igreja? Aí fala, tem um momento de oração por aqueles que estão afastados. Depois a gente pode fazer isso, né, pastor? No final da lição, para que possam voltar, né, para o aprisco. E aí tem um texto assim, ó, no caminho do Senhor. Leia 1 Coríntios 15, 58. O que está escrito lá? Sede firmes e constante, é isso? E abundante. Aí fala assim, ó, e a necessidade de constância. Então, ou seja, firmeza e constância faz parte da vida do crente.
Não adianta, isso vai ser durante toda a sua vida. Não tem vida fácil, não tem vida de crente fácil. Esqueça isso, esse negócio desse cristianismo light, desse evangelho tudo facinho, é tranquilo, é bonito ser crente. Hoje em dia tem um monte de gente até batizando, os outros até cobrando aí uma fortuna. Vi falar que um está cobrando 20 mil reais para batizar. Hoje virou um mercado, um mercenário de dinheiro aí, né? Não tem esse evangelho barato, não. 2, cuidar dos feridos, irmã Francisca. Cuidar dos feridos, é isso mesmo? Ele vai citar do mesmo versículo que nós lemos, Apocalipse, que vai falar agora, que comecei a falar, né? Na igreja de Sardes havia muitos crentes espiritualmente enfermos. Jesus orientou a igreja para consolidar o resto que estava para morrer. A exortação de Jesus transmitia a ideia de pessoas que estavam em estado de grave doença espiritual, prestes a morrer. Eram crentes que se encontravam numa espécie de CTI espiritual. Embora fossem pessoas vinculadas à igreja, não eram verdadeiramente convertidas. Tinham uma religião, porém, não tinham vida espiritual abundante. A orientação do Senhor era para cuidar dos que estavam doentes espiritualmente. O cuidado implicaria as seguintes atitudes por parte da igreja. Vamos ler, irmã Francisca. Letra A. Dar suporte aos fracos. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Era necessário que aqueles que estavam de pé levantassem os que tinham caído. Jesus orientou a igreja de Sardes para que os crentes fiéis ajudassem a socorrer os que estavam espiritualmente enfermos. Não deveriam abandonar aqueles que estavam à beira do abismo espiritual. Enquanto comunidade do amor, a igreja era desafiada pelo Senhor a ajudar os fracos, dando-lhes o necessário amparo. A orientação bíblica é categórica: suportai-vos uns aos outros. Aquela igreja, tal como um exército que estava em constante peleja contra o inimigo, ao perceber um de seus soldados feridos, não deveria abandoná-lo, mas dar-lhe o necessário suporte. Olha só, o autor citou um exemplo aí de suportar uns aos outros, mas eu queria comentar um outro versículo com vocês. Abra sua Bíblia rapidinho, Lucas 22, 32. A hora passa muito rápido. E eu não vou terminar a lição, tá, gente? Eu estou avisando já. Lucas 22, 32. Leia para mim rapidinho alguém, por favor. Tá, olha, esse texto eu vou explicar. Aqui não estava dizendo, igual muitos pregadores falam, que Pedro não era convertido. Entendo isso. Por que eu exaltei esse versículo e não o que o autor está falando? Quando você fala de cuidado de pessoas, o maior texto que a gente tem na Bíblia foi o que Jesus fez com Pedro. Quando você fala de cuidado de irmão, foi isso. Porque Pedro, ele pecou contra Jesus, porque ele negou a Jesus, mas Jesus cuidou dele. Aonde Jesus cuidou dele? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. E aí, esse texto está dizendo assim, uma vez confirmado na fé, ou seja, restaurado, restaura os seus irmãos. Aí você pega o pregador falando que Pedro não era convertido. Não era isso. Pedro foi escolhido por Jesus. Ele foi aquele que falou assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como não era convertido? Eu vejo vários pregadores ensinando tudo errado. Como que não era convertido? Aí isso dá um ensinamento para todos nós, que mesmo nós convertidos podemos errar. Mas o que a gente tem que ser, é ser sempre restaurado pela palavra de Deus. B, quem pode ler o B aí? Ser uma constante comunidade terapêutica. Por favor, alguém. Ao exortar a igreja de Sardes para cuidar daqueles que estavam doentes, Jesus estava exercendo a função fundadora da igreja, para, além de ser uma instituição formalmente constituída,
a igreja deveria ser um lugar de cura, um espaço de restauração de vidas. Na Bíblia Sagrada, a figura da igreja como um corpo traz a ideia de cuidado mútuo, de comunidade terapêutica, onde os feridos e doentes não são abandonados, mas tratados com amor. Metaforicamente, podemos comparar a igreja a um hospital, onde os enfermos recebem tratamento e encontram cura. Para refletir. Você conhece pessoas que foram restauradas quando se ingressaram na igreja? Compartilhe suas experiências. Tá, olha só, quando o texto fala a respeito da questão de comunidade terapêutica, nos dias de hoje é o sentido, são pessoas que precisam ser restauradas. Dentro da igreja, a igreja deveria ser também uma comunidade terapêutica. A gente fala que ela é comparada como um hospital, onde as pessoas chegam doentes, espiritualmente, quase morrendo, e saem curadas. Mas esse sair curado não é assim cura só física. Aqui é espiritualmente. A igreja é o local de cura, tanto para os que estão aqui dentro, nós, como os que estão aí fora, quando vêm para cá. Então, por exemplo, nós temos aqui o presbítero Evandro, que foi para uma comunidade terapêutica. Lá ele foi tratado, foi cuidado para que ele pudesse ser restaurado, porque ninguém queria mais ele, talvez nem a própria família. Estava quase perdendo as esperanças, certo, Evandro? Geralmente é isso que acontece. E aí nós não podemos ser igreja que perde as esperanças das pessoas. Lê o 3, irmã. Voltar à palavra. Jesus orientou a igreja a guardar sua palavra. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Sardes havia se afastado das Escrituras. Na memória daquela igreja, a mensagem de Deus tinha sido apagada. O caminho para a restauração era o retorno à verdade divina. A palavra deve ser o fundamento e o alimento da fé do povo de Deus. A seguir, destacaremos alguns benefícios que o retorno às Escrituras proporcionaria. Olha só, benefício. É benefício ou não ler a palavra de Deus? Responda para mim. Sim ou não? Por que a gente não lê bastante? Vou perguntar, vou ver se eu estou indo bem. Se eu estiver mal, depois eu vou me acertar. Ezequiel 40 aí? Não, 38. Então eu não estou tão ruim, que eu estou no 40. Então eu estou bem. Tá vendo? Eu estou acompanhando, pastor. Estou acompanhando. Agora se eu vou conseguir, eu não sei. Porque o que é interessante? Leu atrasado, daí você lê 2 depois. Tenta chegar lá. Estou acompanhando. Não pode perder o seu hábito de ler a Bíblia, se ela traz benefício. Sim ou não? Estou errado? Estou errado ou não? Se ela traz benefício, por que a gente não lê? Tem que ler. Ó, lê aí, irmão Nisso. A palavra proporciona força à igreja. Igreja que não tem palavra, não tem. As pessoas falam assim, muita oração. Não é só isso, não. Né, pastor Neito? Muita oração, todo mundo fala, muito poder, mas não é só isso, não. Porque tem muita igreja aí que ora e faz um monte de coisa errada. Então, ó, isso aí são jargão que a galera faz. Jargão, muita oração, muito poder, pouca oração, mas palavra também. Tem uma igreja aí que fica orando vários e vários dias de noite, de madrugada, vigília, não sei o quê, mas faz tudo errado. Aí Jesus fala, conheço, como a Francisca falou, conheço as tuas obras. Quem expulsava demônio? Tinha oração ou não tinha? Eles não chegaram para Jesus e não falaram assim, ó, agora eu pergunto para você, nessa reflexão se eu estou errado. Eles expulsavam até demônio, e não tinha poder para expulsar demônio? Era oração. E Jesus falou que tem tipo de demônio que só saía com jejum e oração. Então aquela pessoa expulsava até demônio. Jesus falou, apartai-vos de mim, porque não conheço-vos. Praticais a iniquidade. Era oração, então não é só oração. Cuidado com o jargão que a galera passa.
Leia a Bíblia. Não é só repetir jargão de pessoas, de pregadores. É palavra também. Lê, irmão, isso para nós. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. A vida da igreja é sustentada pelas Escrituras. Antes de passar o remédio, que era uma volta à palavra, o Senhor diagnosticou um quadro de ausência de vida espiritual naquela igreja. Tens nome que vives, mas estás morto. A Bíblia Sagrada é o maná que alimenta o povo de Deus. Sem a palavra, a igreja fica espiritualmente desnutrida e morre. A vitalidade da igreja está em seu alimento espiritual. O próprio Senhor Jesus salientou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abra João 17:17. Alguém, se souber de cor, pode até falar. Abra aí, por favor. Alguém sabe de cor? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, entenda isso, gente. É um conjunto de coisas, igual o irmão falou. Não, só orar não santifica, não. Santifica só orar? Olha que o que santifica a gente é a palavra. O que muda a gente, o que muda o comportamento é a palavra. O que está escrito de novo? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. B, alguém pode ler aqui? Alguém? Não, vou pedir para a irmã Eunice ler mesmo. Lê, irmã Eunice, senhora mesmo, para ganhar tempo. A palavra promove a saúde da igreja. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, guarda-o. Sardes era uma igreja adoecida. Ao afastar-se da palavra de Deus, ela perdeu sua saúde espiritual. Distante das Escrituras, não há vida espiritual abundante. O afastamento da palavra levou a igreja a se aproximar do pecado. A saúde da igreja depende da palavra de Deus. É ela que limpa, refrigera a alma daqueles que temem a Deus. O Senhor Jesus conclamou a igreja de Sardes a voltar-se para a palavra. A palavra de Deus é que limpa. O que Pedro falou? Jesus falou para Pedro: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenha falado ou dito. Aí ele falou: me lava o corpo inteiro. Não. Vocês já estão limpos pela palavra. Para refletir, irmão, nisso. Você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Compartilhe sua experiência. Vocês querem compartilhar isso? Vamos ver aqui quem vai ganhar ponto das irmãs. Eu não vou conseguir. Quem das irmãs que já leu a Bíblia inteira? 1, 2, 3, 4, 5, isso? 6 irmãs? Acertei? Vamos ver aqui dos homens. Quanto dos homens já leu a Bíblia inteira? Conta para nós, pastor Nairto. Olha aí, pastor Nairto. Conta para nós. Nenhum. Só um. Estão perdendo um ponto, um a menos para as irmãs, para os homens aí, gente. Aí, não pode. Vou contar 3 aqui, porque eu e o pastor Nairto, senão não vou ficar com menos aqui, né, pastor Nairto? Tem mais? Ó, aí, que bom, estão com vergonha de levantar a mão aqui, pastor Nairto. Aqui, ó, vou até ver quem que é. Carlinho, que bênção. Ó, pastor, deu empate, pastor Nairto. Que bênção, salve de palmas para todo mundo, então, ó. Empatamos aí, pastor Nairto. Pensei que não ia ter ninguém. Vocês estão tão tímidos, irmã. Vocês estão tímidos. Tão tímidos. Ô, gente, eu não estou fazendo nada errado, não. Está escrito na Bíblia aqui, na lição. Ninguém mandou o autor escrever aqui. Quem não gostou de eu perguntar, está errado, porque está escrito aqui. Certo, pastor Nair? Certo, pastor Ribeiro? Está escrito aqui, ó. O pastor Rogério fica perguntando para a gente, não sei o quê. Ué, está escrito aqui, ué. Pede para o autor não escrever que eu não falo. Mas pelo menos deu 10, e pior se não devia dar nenhum. Não é, mas pior se não tivesse nenhum, né, pastor Nair? Aí que a coisa está feia. Pelo menos esses 10 aqui, quem sabe motiva agora os outros a ler, né? Quem sabe agora quem não leu, passa a ler, porque é importante ler a Bíblia, né? Se ela traz benefício. Quem gosta de pregar, não tenha lido a Bíblia toda, eu acho que está errado. Tem que ler, né? Tem que ler. Vamos lá, o 4. Voltar à santidade. Vou dar lá para o presbítero Carlinho ler. Vamos ver, já que ele leu a Bíblia inteira. Vamos lá, Carlinho. Vem lá, Carlinho. Aqui, Carlinho. Vem cá, Carlinho.
Nem sabia, Carlinhos. Fiquei tão feliz agora, você andar do meu lado, que a Bíblia inteira. Então, Carlinhos, fiquei tão feliz, cara. Lê aí o 4 aí, ó. Nem fiquei feliz agora. 4. Nós vamos conversar mais sobre Bíblia agora, Carlinhos. 4. Voltar à santidade. Bom, Jesus afirmou que nem todos os crentes da igreja de Sardes tinham se corrompido. Os servos fiéis não cederam às pressões de Satanás. Na igreja tinham pessoas que levavam Deus a sério, cristãos comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Esses crentes fiéis poderiam servir de exemplo para que toda a igreja se voltasse à santidade. Servos de Deus que não tinham vendido sua fé ou negociado valores espirituais. A presença deles em uma comunidade cuja marca era frieza espiritual apontava para o seguinte fato: é possível viver em santidade, independentemente do lugar onde se está. O Senhor apresentou à igreja de Sardes as bênçãos que o retorno à santidade proporcionaria. A doutrina bíblica. Doutrina é ensinamento. Então, a doutrina da santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando fala de seguir a paz com todos, é com todos. Mas a santificação, você não consegue seguir com todos. Consegue, não? Tem hora que você tem que falar, com esse não dá para andar mais, porque não quer andar no mesmo caminho. Você precisa ver uma separação, mas é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala assim, a santificação é algo que... Está escrito o quê, irmão? Está travado aqui. Continua por toda a nossa vida cristã. O curso normal da vida do cristão envolve contínuo o quê? Crescimento. Não pode ser... Lembra que Pedro falou assim, vocês ficam recebendo leitinho só, já é, quem lembra desse texto aí? Recebendo só leitinho, estava na hora de receber alimento espiritual, alimento forte. Não, fica recebendo leitinho. Então é um contínuo crescimento, ele na santificação, ou seja, ser santo o tempo todo. Ser santo é ser separado. E essa é uma questão para que o Novo Testamento, isso, nos encoraja a dar atenção por ela demonstrar zelo. Tem que ter zelo pela oração, pela santificação, pela palavra. Isso é piedade. E fala assim, e zelo é um processo por meio do qual, o que está escrito? Deus trabalha nos salvos. Então não pensa que Deus é um processo. Ser separado é isso. Olha só, levando-os ao afastamento, melhor dizendo, do pecado. Então, o salvo tem que estar afastado do pecado, levando ao afastamento do pecado. A santificação tem um começo definido na regeneração. Vou explicar isso aqui, olha, guarde isso. Se alguém pedir para vocês assim, explica para mim o plano de salvação, tudo crente tem que guardar isso de cor, guarde isso. Guarde isso. Explica para mim que esse negócio de Jesus morreu na cruz do Calvário, que é isso, morreu por mim. Então guarde isso, olha, justificado por Cristo. Quando você se arrepende de verdade, igual o pastor Neto falou aqui, a pessoa vem aqui, ela não vem de fachada, ela vem na frente e entrega de verdade. Naquele momento que ela se entregou de verdade, seja aqui na frente, lá ou antes de entrar na igreja, ela é automaticamente justificada por Cristo. Então, arrependimento, justificada por Cristo. Começa o processo de regeneração. O que significa? Ela começa um novo nascimento. A partir daquele momento, ela começa a andar diferente. As coisas que ela fazia, ela não faz mais. Como disse, portanto, os que roubavam, não roubem mais. Igual o Zaqueu falou, se eu defraudei alguém, ele não disse que roubou, ele ia devolver 4 vezes mais. Cumprindo o que estava determinado na lei. Ele deixa de fazer aquelas coisas erradas. Então,
arrependimento, justificação, regeneração e santificação. Santificação é durante toda a sua vida e depois a glorificação. Vamos lá, de novo, repete comigo. Arrependimento. Está muito frouxo. Arrependimento. Justificado. Quem fala o próximo? Regeneração. E o próximo? Santificação. E o próximo? Glorificação. Guarde isso. Se você guardar esses 5 passos, você consegue pregar para qualquer pessoa sobre Jesus Cristo, sobre o plano de salvação. Definida a regeneração, é uma mudança moral definida ocorre em nossa vida, que eu já falei, no momento da regeneração. Porque Paulo fala sobre o lavar regenerador, olha só, e renovador do Espírito Santo. Tito 3,5 diz assim: não, estou lendo o texto bíblico, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Então, não é pelas obras de justiça que a gente faz, que a gente é justificado por Cristo. A gente é justificado por graça, favor não merecido. Justiça houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Isso eu estou lendo o texto bíblico aí. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso foi Paulo que escreveu a Tito. Uma vez nascido de novo, não podemos continuar pecando como hábito ou como um padrão de vida. Esse é o diferencial do crente. Não é que ele não peca, mas ele não vive mais no pecado. Há uma diferença muito grande entre pecar e viver no pecado. Entendido isso ou não? Fala assim, porque o pós da nova vida espiritual, lê para mim, em nós nos impede, tá travado aqui nos. Pode continuar. Tá, gente, eu não tenho tempo mais para terminar a lição, eu vou explicar aqui a palavra sacramento. Para nós, crentes, geralmente os teólogos, eles explicam muito assim, você fica confuso aí. Quais são as ordenanças para a igreja? Quais são as ordenanças? Obrigado que a igreja não pode deixar de fazer. Batismo e ceia. Aí fala de sacramento. Sacramento é uma palavra muito mais voltada no catolicismo ou dos evangélicos mais tradicional. Sacramento significa sinal de graça. Nós não temos os 7 sacramentos igual na igreja católica, né? Que é o sacramento do matrimônio, da unção dos enfermos, entre outros. Então, entenda isso. No sentido aqui de sacramento é de graça, certo? Então vamos lá. B. A bênção de uma vida de glória. Pastor Ribeiro, achei. Você não leu nenhuma vez hoje. Jesus fez uma promessa para a igreja de Sardes. A santidade no presente representaria uma vida de glória no futuro. Muitos tinham caído diante da tentação do pecado. A promessa de Jesus para os vencedores, isto é, para aqueles que retornassem à vida de santidade, era que tais pessoas receberiam vestes brancas que simbolizavam a pureza, a festa, a felicidade e a vitória. Se você for ler Josué, você vai entender. Livro de Josué, não é sacerdote Josué, no livro de Zacarias. Acertei, pastor Nito Rei? Zacarias 3? Que o sumo sacerdote está diante lá, com as suas vestes manchadas, é isso mesmo? Acertei ou não? Gente de Deus, me ajuda aí.
É isso mesmo. É isso, Francisco? Você acabou de Bíblia aí? É, o sumo sacerdote Josué diante, né? Vem e fala para ele assim, olha, suas vestes estão sujas. Aí ele fala, você foi um tição tirado do meio do fogo. Aí Deus dá vestes, troca as vestes dele das vestes limpas, vestes brancas. É isso. Ah, acertei. Lê aí, mano, só um pedacinho. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo, dai-me essas vestes. E a ele lhe disse, eis que tem feito. Olha só, então mesmo que o acusador acuse você, ponha na sua cabeça que você é um crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E se um dia você pecar, o sangue de Jesus tem poder de purificar você de todo o pecado e te dar vestes novas, vestes brancas, mais resplandecentes que a neve. Amém? Olha lá, C, a bênção da vida eterna. Esse nós já lemos, né? A promessa de Jesus para os crentes que vivessem uma vida santa seria a bênção da vida eterna. A santidade é o caminho para a salvação. Sem vida com Deus aqui na terra, não haverá vida com Ele no porvir. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Tem que ir a paz com todos, é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Para refletir. O Senhor prometeu que os crentes fiéis seriam devidamente galardoados na eternidade. Uma vida de santidade tem como resultado a certeza de desfrutar da bem-aventurança eterna. Vamos pular o para refletir, por causa do tempo. O que tem a refletir, pastor Ribeiro? Em sua opinião, nos dias atuais, quais são os maiores obstáculos para uma vida de santidade? Ó, antes de eu concluir, gostaria que você fizesse a reflexão. Para você, Eunice, eu, Rogério, você, Ribeiro, o senhor, pastor Nairto, qual é a maior dificuldade para você viver uma vida de santidade? Para você. Reflita nisso, nesse dia de hoje, e venha para o culto hoje à noite de forma diferente. Não adianta nós ouvirmos muita coisa e se nós não aplicarmos aquilo que ouvimos. Se a gente não aplicar tudo que foi ensinado hoje aqui, mesmo que um pouco correndo, a revista repete um pouco, de forma redundante, algumas coisas, mas não vai adiantar nada se nós não sairmos daqui e não aplicarmos o que nós ouvimos aqui nessa noite. Que seja uma reflexão para mim e para você, de que eu preciso entender que se eu não tomar cuidado, eu vou viver com a aparência de crente, mas por dentro eu vou estar morto espiritualmente. Conclusão. Eu vou concluir com o versículo que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Uma igreja doente, mesmo que tenha aparência de ser piedosa, sua essência sempre será pecaminosa. A narrativa bíblica deixa claro que aquela igreja, Sardes, estava com a sua espiritualidade corroída pela hipocrisia e pela presunção. Jesus tinha belas promessas para Sardes, mas para vivê-las precisava de voltar à santidade. Se nós hoje aqui saímos daqui hoje à noite no culto, não saímos daqui mais santo, com mais vontade de buscar a Bíblia, com mais vontade de ser santo, alguma coisa precisa mudar em nós. Toda igreja que desejava viver as promessas divinas precisa voltar-se à palavra, manter-se em quê?
vigilância, tratar seus feridos e viver em santidade. A igreja não pode abandonar os seus soldados feridos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.